da equipe Labirinto, principalmente para falar de um tema que eu considero muito intrigante e que talvez pareça complexo para algumas pessoas. Então, eu vou tentar simplificar por conta do público-alvo, né, que é bastante diverso. Então, nós sabemos que o processamento sensorial se dá através da transmissão de impulsos, né, de estímulos que vão chegar ao cérebro. Esses estímulos vão ser detectados, integrados e interpretados, e a partir daí vai haver uma hierarquização de todos esses estímulos que chegam para que as nossas respostas sejam direcionadas a ações específicas. A nossa resposta pode ser um movimento, uma linguagem ou uma emoção. A criança, ela está imersa no mundo multissensorial, né, que vai deflagrar experiências positivas, experiências negativas. Essas experiências vão deflagrar emoções e vão permitir o armazenamento de memórias. Esse processo é essencial para o nosso aprendizado, para o refinamento das habilidades e, principalmente, para o desenvolvimento de adaptações e predições cada vez mais elaboradas. Durante o neurodesenvolvimento, essa sequência de eventos ocorre continuamente no intricada relação do nosso organismo com o ambiente, e isso é a base do nosso desenvolvimento cognitivo, socioemocional, comunicativo, sensório-motor. Quando a gente fala sobre processamento sensorial, talvez isso seja um pouco repetitivo, mas a gente tende a ter um pensamento mais linear. A gente considera que, quando esses estímulos chegam ao cérebro, eles podem ser processados de uma forma funcional adequada, eles podem gerar padrões de hiperreatividade, ou seja, são crianças que têm um limiar mais baixo para os estímulos e elas respondem de uma forma excessiva, seja com desconforto ou com evitação, a depender do padrão de autorregulação delas, se é uma autorregulação ativa ou passiva. Por outro lado, há crianças que vão responder com um padrão de hiporreatividade por terem um limiar mais alto de processamento, de percepção de estímulos. E as respostas serão as respostas de indiferença ou baixo registro, ou uma resposta de evitação, de busca sensorial. Então, aquela criança que passa a fazer busca sensorial como uma forma de se autoestimular. Existem estudos mais recentes associando padrões de variantes genéticas, né? Então, estudos de sequenciamento genômico de banco de dados e associando padrões de processamento sensorial com determinadas variantes relacionadas à expressão de neurotransmissão GABAérgica e glutamatérgica, justificando essas alterações por uma desregulação de mecanismos inibitórios e excitatórios que talvez sejam, na sua base, geneticamente determinados. Esses padrões de processamento, eles também não são uniformes, né? Para uma mesma modalidade sensorial, a gente pode ter um padrão hipo ou hiperreativo. E estudos comparando o padrão de reatividade em homens e mulheres autistas sugerem que nelas a frequência de desregulação sensorial tende a ser mais significativa do que nos homens. Esse modelo que a gente traz, inclusive norteador de terapia, é um modelo bastante dicotômico, né? E a gente tem que entender que o processamento sensorial é algo muito mais complexo. E como a gente está falando aqui de percepção, a gente entende que, no geral, a gente considera que a resposta da criança é um indicador de como ela processa os estímulos, mas talvez não seja, certo? Então, isso é algo que a gente traz para vocês, uma possibilidade de refletir sobre
essas questões além do que o modelo nos fornece como verdade. O padrão de resposta é indicador acurado do perfil de processamento? Talvez não. Será que crianças com buscas sensoriais intensas não podem, na verdade, apresentar um baixo limiar e precisam manter um alto nível de autoestimulação para se autorregular? Então, talvez o que a gente perceba como sendo indicador de um padrão de processamento não seja o que de fato aconteça, especificamente com aquela criança. E eu tenho visto isso muito, gente, quando a gente pensa fora da caixa. Quando a gente diz assim, dentro de um trabalho de equipe, a gente diz, poxa, a gente está fazendo tudo para organizar essa criança. E se a gente fizer exatamente o oposto do que está sendo proposto, será que essa criança vai se autorregular melhor? Talvez o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da psicologia, possa ter experiência similar. Esse é um caso, né, de um garoto de 8 anos, um menino com TEA não verbal nível 3 de suporte, com deficiência intelectual e síndrome de Clifton. Esse garoto, o quadro dele é intrigante, porque é um garoto que não tem avançado, ele não melhora, né, a despeito de todas as intervenções, de todas as terapias que são realizadas. Isso é interessante, Milena. Recentemente, numa reunião, você falou uma coisa que me intrigou. Você falou assim, tem crianças com autismo que não melhoram. Isso é uma situação que pode realmente acontecer, a despeito de todas as intervenções que a gente disponibiliza. Então, esse garoto, a primeira manifestação dele é um distúrbio de sono, com irregularidade, com muitos despertares. Ele chegava a ficar 48 horas sem dormir. Então, imagine o impacto que isso traz na família. Em torno de 2 anos, esse garoto ele passa a apresentar engasgos, hiperfagia, vômitos recorrentes e seletividade alimentar. É um padrão muito complexo, porque ao mesmo tempo que ele é muito seletivo, ele tem hiperfagia e ele come sem parar, certo? E faz regurgitação e vomita. E ele não parece ter náusea, ele não parece ter desconforto com aquele processo de vomitar e de comer. Esse garoto, que já tinha um alto limiar para dor, ele passa a apresentar um comportamento autolesivo, em torno de 4 anos de idade, tá? E episódios de choro intenso, que pareciam indicar um sofrimento psíquico após as dejeções. Então, ele não tinha alteração da consistência das fezes, ele não tinha constipação intestinal, mas depois que ele evacuava, ele apresentava um choro intenso. Eu tenho visto esse comportamento em algumas crianças com um perfil mais grave, né, de autismo. E claro, gente, esse garoto ele vai ser tratado com neurolépticos, ele vai ser tratado com inúmeros medicamentos, até que a gente deduza e entenda que se trata de uma significativa desregulação interoceptiva. Então, os processos interoceptivos, eles têm sido, talvez, pouco valorizados, eu não vou dizer negligenciados, mas pouco valorizados na abordagem terapêutica de crianças com TEA. A interocepção é o sentido que nos dá a percepção do nosso corpo, fome, sede, calor, dor, certo? O relaxamento muscular. E a interocepção, ela se dá a partir de transmissão de impulsos nas estruturas viscerais para o nosso cérebro. E é um processo extremamente importante para a homeostase, para o equilíbrio interno do nosso organismo. É a partir da homeostase que a gente aprende a codificar percepções anteriores, perceber a intensidade, o local e a fonte do estímulo e gerar respostas cada vez mais funcionais. Existe um termo que é interessante, que são os sentimentos homeostáticos. O que são os sentimentos homeostáticos? É a sensação que a gente tem, a consciência que a gente tem da sede, da fome, da dor. Esses sentimentos homeostáticos, quando eles são adicionados, né, a percepção consciente é adicionada a esses sentimentos homeostáticos, a gente vai desenvolvendo
comportamentos cada vez mais elaborados que vão nos dando flexibilidade de lidar com situações diferentes. Isso agrega um aprendizado cada vez mais funcional e nos dá a possibilidade de se adaptar, de predizer e de fazer inferências sobre situações futuras. A desregulação interoceptiva no TEA, ela pode variar desde uma leve redução da consciência das sensações corporais até uma total desconexão entre as sensações internas e as respostas comportamentais, como acontece com esse garoto, que tem uma resposta comportamental de choro, de angústia, de sofrimento psíquico após eliminação das fezes. Então, existe uma desconexão dentro de um padrão fisiológico de resposta esperada. Isso vai levar a uma desorganização na interpretação de sinais e respostas desadaptativas. A desregulação interoceptiva, ela pode ser observada, ela pode ser detectada a partir do registro de questionários com pais e cuidadores, a partir de testes objetivos, que são testes que medem a acurácia interoceptiva, e também através de autorrelatos de sentimentos sobre sensações internas. Então, isso tem sido muito explorado na literatura científica nos últimos 10 anos. A gente considera, né, que a desregulação emocional no autismo seja decorrente tanto da desregulação interoceptiva quanto da alexitimia. A alexitimia é a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas emoções, os nossos sentimentos. Estudos têm mostrado que, a partir das percepções corporais, a gente vai desenvolver percepção das próprias emoções. Então, existe uma ligação entre a interocepção e a percepção dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Esse é um estudo interessante, um dos principais indicadores de acurácia interoceptiva, gente, são estudos que avaliam a consciência dos batimentos cardíacos. Vocês podem fazer isso em casa. Vocês dizem assim, como será que meu coração está batendo agora? Aí vocês fazem tum, 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 tum. E quando vocês olham o pulso, vocês têm a consciência e a percepção de que, de fato, o seu coração está batendo naquele ritmo. Então, isso é uma medida da acurácia interoceptiva. Então, esse estudo, por exemplo, ele avaliou pessoas que estavam sendo monitorizadas em relação à frequência cardíaca e apareciam coelhinhos na tela que pulsavam em ritmos diferentes. Então, a pessoa tinha que olhar para o coelhinho que reproduzia naquele momento o ritmo do próprio coração. Então, essa é uma medida da acurácia interoceptiva. E aqui vocês observam que, em adolescentes, essa acurácia é bem maior do que na infância. E parece que essa acurácia alcança essa robustez máxima na adolescência. Esse outro estudo é bem interessante, ele tem um título lindo, que é O Sentimento de Mim Sentindo Você. Algo assim, né? Então, vocês vão ver que nesses estudos sobre interocepção, muitos deles trazem títulos com enfoque muito filosófico, que é aquele diálogo entre neurociências e filosofia. Então, nesse estudo, eles compararam a acurácia interoceptiva em pessoas sem autismo e pessoas com autismo, mostrando uma diferença. Pessoas com autismo têm realmente uma menor acurácia interoceptiva. Bom, e aí entram outros questionamentos e outras hipóteses. Será que a desregulação interoceptiva ela é a causa da alexitimia? E Hatfield, que é um grande pesquisador em interocepção, ele considera que a desregulação interoceptiva é decorrente de uma falha da coerência central. A gente fala muito de teoria da coerência central no âmbito pedagógico, no âmbito neuropsicológico, tá? E aqui também Hatfield traz essa possibilidade. O que é que ele diz? Para a gente sentir que a gente está com sede,
a gente tem que perceber que a boca está seca, a frequência cardíaca aumentou e a gente tem um desconforto. É a partir daí que a gente tem a consciência da sede. O que se considera é que pessoas com autismo podem processar essas sensações individualmente, mas elas podem apresentar dificuldade na integração de todos esses sinais, certo? E isso levaria a uma dificuldade no processo de precisão interoceptiva e na integração entre os sinais internos e os sinais externos do nosso corpo. Dentro desse pressuposto, tem se considerado que se eu tenho uma desregulação interoceptiva e essa desregulação antecede o desenvolvimento da percepção de sentimentos, potencialmente a desregulação poderia ser a causa de alexitimia. Isso tem sido fortalecido por alguns estudos que mostram que pessoas com alexitimia, mesmo não autistas, apresentam um índice menor, uma acurácia interoceptiva menor do que pessoas sem alexitimia. Além disso, gente, os estudos com neuroimagem funcional têm mostrado que a disfunção de circuitos neurais, tanto na alexitimia quanto na desregulação interoceptiva, envolve as mesmas redes neurais, as mesmas estruturas. Bom, esse é um modelo de baixo para cima e de cima para baixo. É um modelo sobre como a interocepção ela é processada e como a resposta é gerada. Esse modelo é um modelo bastante interessante, é um modelo complexo que eu vou resumir nessas imagens. Então, inicialmente, a gente tem os visceroreceptores nos nossos órgãos internos, captando essas sensações internas e conduzindo essa sensação para esses estímulos para a medula espinhal. Na medula, através de trato espinotalâmico, através do sistema nervoso autônomo, do nervo vago, por exemplo, essas informações vão ser conduzidas até o mesencéfalo. Aqui no mesencéfalo vai acontecer uma coisa interessante. Vai haver uma integração entre os sinais internos dos nossos órgãos e os sinais externos, auditivos, visuais e corporais. Então, no mesencéfalo já se estabelece ali um mapa sensorial. Essas informações, elas vão ser conduzidas, né, até o tálamo, certo? E aqui a gente vai ter também a ativação do hipotálamo, gerando aquelas respostas autonômicas, como, por exemplo, ereção de pelos, aumento da frequência cardíaca. Nesse processo, a gente tem a atuação também importante da amígdala, que está relacionado àqueles mecanismos de fuga e luta, tá? Então, a amígdala no autismo, ela tem sido muito estudada, mostrando alterações de conectividade que poderiam justificar hiperexcitação ou hipoexcitação. Então, talvez isso justifique a causa daquelas respostas de esquiva, aquelas respostas evitativas a estímulos que não deveriam gerar aquelas respostas. Essas informações, elas vão chegar até nosso córtex sensorial, elas vão ser processadas e, a partir daí, gente, na ínsula, eu sou apaixonada pela ínsula, eu amo a ínsula. A ínsula é um porteiro, certo? É um porteiro ultra competente, que vai dizer, você é importante, você não é importante. A gente está no mundo multissensorial. O que é relevante a cada milissegundo da nossa existência? Certo? É isso que vai gerar a nossa resposta, essa hierarquização de estímulos, esse processo de figura-fundo. Então, a ínsula, ela vai, então, fazer esse trabalho. Então, é interessante, a ínsula é a estrutura principal do que nós chamamos de rede da saliência. E só para vocês terem uma ideia, a rede da saliência, ela foi identificada em 2007, certo? Exatamente há 14 anos. Há 20 anos atrás, quando os alunos perguntavam para que serve essa ínsula, dizia, não sei, eu não tenho ideia, certo? Então, em 2007, foi identificada a rede da saliência. Bom, observe aqui que a ínsula, ela vai receber sinais, né? E ela tem
conexões recíprocas com o cingulado, córtex cingulado anterior, com córtex pré-frontal, e aqui a gente tem aquelas estruturas relacionadas à motivação, funções executivas, comportamento social, controle de impulsos. A ínsula anterior, ela vai integrar as sensações corporais com sentimentos subjetivos e consciência. A ínsula posterior, ela vai processar sinais viscerais. E aí, gente, nós temos também aquelas conexões fantásticas entre a rede da saliência, a rede neural de modo padrão e a rede de controle executivo. Então, a partir do momento que a ínsula hierarquiza esses estímulos, isso vai gerar ou um pensamento reflexivo sobre aquele estímulo, certo? Que é a rede neural de modo padrão, ou um comportamento, uma decisão, uma tomada de decisão. Essa imagem aqui eu deixei para vocês, depois eu mostro como vocês podem acessar. É um resumo de todos esses processos que foram falados aqui. Então, na verdade, a preservação desses circuitos neurais vai ser muito relevante nos processos interoceptivos, na percepção de sentimentos, nos nossos processos cognitivos e, principalmente, no nosso comportamento, seja ele social, motor ou comunicativo. A rede neural de modo padrão, ela então é ativada naqueles momentos que a gente tem um silenciamento sensorial, que a gente não está focado no mundo externo, tá? E é uma rede neural essencial para o aprendizado social, tá? É ela que nos dá a possibilidade de pensar sobre as experiências, planejar mudanças, idealizar o futuro e desenvolver todos aqueles mecanismos de autopercepção, pensamento crítico, julgamento e empatia. Então, se a gente for fazer um resumo, a gente diz que a desregulação interoceptiva antecede e pode ser a causa da alexitimia. E, claro, gente, se eu não consigo perceber meus sentimentos, eu não vou conseguir perceber o sentimento do outro. Então, claro que a empatia, a cognição social, depende basicamente da capacidade que a gente tem também de reconhecer os nossos sentimentos. Resumindo, a interocepção é um componente fundamental da experiência emocional. A interocepção deficiente inibe consciência sobre os sinais internos e, portanto, a incapacidade de implantar estratégias de regulação emocional. Existe uma relação incontestável entre desregulação interoceptiva e alexitimia. Alguns estudos corroboram a hipótese de que a desregulação interoceptiva antecede e pode ser a causa de alexitimia. Muitos consideram que a alexitimia pode ser melhor caracterizada como uma falha geral da interocepção do que um comprometimento afetivo específico. A detecção e intervenção precoce na desregulação interoceptiva pode determinar impacto na ocorrência ou na gravidade da alexitimia. Daí a importância de não negligenciar em nenhum momento essas percepções corporais internas, a interocepção. Tá? Esse QR Code dá acesso a vocês aos artigos, tem artigos muito interessantes, principalmente artigos que trazem esse diálogo muito construtivo, intrigante, instigante entre neurociências e filosofia. A gente trouxe também 2 pôsteres que são trabalhos de conclusão de curso, né, de estudantes de medicina. Um deles é uma revisão de escopo sobre essa associação entre alexitimia e interocepção. Eu não tenho a ludicidade de Juliana, certo? Eu não sei atuar como árvore, mas eu gosto de poesia. E eu trago para vocês Vinícius, comemorando, prestigiando essa equipe do Labirinto, essa equipe fantástica que consegue juntar pequenas coragens e fazer um evento fantástico como esse. Resta esse constante esforço para caminhar dentro do labirinto, esse eterno levantar-se depois de cada queda.
essa terrível coragem diante do grande medo e esse medo infantil de ter pequenas coragens. Obrigada. Obrigada, doutora. Dando continuidade,